Boa noite, pessoal. Espero que o som esteja bom. Fizemos uns testes antes, mas tudo pode acontecer. Então, se tiver o som bom, me avisem. Eu posso continuar. Então, bastante gente de bastante lugares. Isso que é muito legal, né? E a gente sabe que essa pandemia forçou todos nós a entrarmos mais no mundo online, mas tem uma grande vantagem nisso. Nós conseguimos nos acostumar e poder estar trazendo mais pessoas, né? Porque no início a gente fazia essas mesmas palestras, o pessoal tinha dificuldade online, será que funciona? Não, agora o pessoal sabe que funciona. Então, nós vamos trabalhar hoje com esse tema, quais habilidades que precisamos desenvolver para o ano que vem, 2021. Estas habilidades, dentro da nossa realidade, né, eu tirei dentro do escopo do que nós trabalhamos na Brahma Kumaris. Eu não conseguiria trazer qualidades, né, ou habilidades que nós temos que desenvolver fora da nossa realidade, porque foge um pouco do padrão que nós temos na Brahma Kumaris. Nós entendemos que existem dificuldades, nós entendemos que existem obstáculos, nós entendemos que temos o potencial para desenvolver e dentro de nós, ou com a meditação e algumas práticas, nós podemos adquirir essas qualidades. Então, vamos lá. Eu preparei alguns slides, eu também faz tempo que eu não dou aulas e palestras assim, então dessa vez eu preparei alguns slides, eu vou compartilhar aqui na tela, para a gente poder ver, e daí, vamos ver se funciona direitinho, por aqui. Vai dar uma coisinha inicial, depois ele se entende. Pronto. Eu acho que está funcionando, certo? Só deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, eu acho que vai funcionar assim. Eu vou fazer um pouquinho diferente aqui, que eu costumo fazer. Aqui, ó. Pronto. Tá ok? Tá aparecendo? Rodrigo? Então, vamos lá. Quais as habilidades? Tá aparecendo certinho? Uma tela azul? Rodrigo não está aparecendo. Aqui, ó. Tá, né? Então, estou pondo lá. Então, quais habilidades que nós precisamos desenvolver? Eu dividi em 3 grandes blocos. Uns são alguns fatos que aconteceram em 2020. O outro são aspectos que são possibilidades ou tendências para 2021 e algumas práticas que nós temos que desenvolver. Então, vamos começar com alguns fatos que aconteceram em 2020. E um deles é muito interessante, porque é uma revista Time, famosa, né, que colocou o pior ano. Em 2020, o Time resolveu não fazer uma retrospectiva do ano. E daí a repórter colocou esse título, mas obviamente que é na história recente, né? Outros anos, como as grandes guerras mundiais, aquela pandemia que teve da peste negra, foram bem piores, né? Então, seria assim, no período recente, de 2050, 2060 para cá, 2020 foi um ano bem complicado e a gente sabe. Então, foi um fato. E nós tivemos, junto com essa situação, uma crise ambiental.
Não sei se vocês sabem, mas nós tivemos uma crise na saúde. Deixa eu até avançar aqui. Então, essa crise na saúde, a crise na saúde, obviamente, que é super crítica, porque os povos, os países precisam ter uma série de controle, né? Chama assim, tem que ter uma série de condições, e alguns não têm aquela disciplina que os japoneses, que os chineses dão. Então, esses países, e basicamente é o Brasil, Estados Unidos, Rússia e Índia. Rússia, Índia, Estados Unidos, Brasil. E uma coisa que a gente pode perceber na cultura é que eles não são aquela disciplina, né? São povos assim mais independentes, né? Cada um faz um pouquinho diferente. Então, foi um fato, e esse fato nos fez desenvolver, ou ter que desenvolver algumas qualidades, né? Então, uma delas, que eu não vou mencionar para 2021, mas uma delas é, nós tivemos que aprender a ficar um pouco mais sozinhos, né? Quem medita tem essa habilidade, que a gente chama da solitude, então a gente teve que aprender um pouquinho sobre a solitude. Junto com a crise na pandemia, que foi um fato, nós tivemos um outro fato, que foi uma crise econômica. Uma crise bem forte. Aqui mostra nesse slide, ali as economias em forte queda já recuperaram, né? Várias delas já recuperaram, que é uma coisa muito boa. A China já recuperou, o Brasil algumas coisas recuperou, mas não todo, mas teve esse fato. E a gente sabe que, por exemplo, ontem, na Alemanha, o pessoal foi obrigado a fazer um lockdown, ou seja, as atividades comerciais não essenciais foram fechadas, e as escolas também foram fechadas por causa da segunda onda, que está atualmente mais intensa que a primeira onda. Isso historicamente assim, em termos de epidemiologia é assim mesmo, a segunda onda é mais intensa que a primeira. Então, essa segunda onda veio forte para o mundo, e junto com isso veio a questão econômica, né? O Brasil não teria condições de parar tudo de novo e dar aquela ajuda, não tem de onde tirar dinheiro. Então, a questão desse fato nos fez ter que desenvolver algumas qualidades, né? E depois nós tivemos uma outra. Essa sim é a mais grave crise, que é um fato. Depois eu falo no finalzinho o que nós precisamos fazer, não é uma coisa simples. Essa é a maior crise de todas, né? É a crise que a gente chama ambiental, do meio ambiente. Porque a epidemia, ou a crise na saúde, ela é emergencial, é para ontem, porque, né, os familiares, pessoas de maior risco estão falecendo, então ela é emergencial. Agora, a mais cara, a mais difícil é a crise ambiental. Nesse slide aí mostra, eu tirei de uma foto lá de uma reportagem da Globo, mas mostra em abril, em relação ao ano passado, quanto que aumentou o desmatamento nesses estados só no ano passado. Ou seja, de 2019 até abril de 2020, aumentou isso. Depois, mesmo na pandemia, continuou aumentando o desmatamento, o degelo. Foi a temporada que teve mais furacões, vários furacões juntos de muita intensidade. Outubro foi o mês, de novo, mais quente da história. Isso é tão comum que não dá mais ibope. Então, com essas várias crises, nós tivemos que desenvolver algumas qualidades, mas teve algumas coisas boas. E essa é uma coisa muito interessante. Algumas pessoas negam que a influência do homem impacta no meio ambiente. E aí é uma foto que ficou famosa, né? Ali na primeira parte, lá na China, era antes da pandemia, a poluição, ou seja, a quantidade de poluentes suspensas no ar, e isso então deixava, nessa imagem, quanto mais escuro, mais poluído eram aqueles lugares. O segundo quadro é a mesma região durante a pandemia, ou seja, o homem sim influencia muito o meio ambiente. Então, ele tem uma influência, né, na poluição, tem uma influência nas fábricas, no transporte,
em vários lugares. E algumas pessoas negavam antes, falavam, não, isso é questão do sol, isso é questão cíclica, mas aqui está uma prova de que tem uma influência grande da atividade humana. Isso foi uma coisa boa, nós reduzimos a poluição. Vocês devem ter visto até algumas imagens, né, de animais, e não é por falta de comida, mas alguns animais voltando a parques e lugares assim, porque as pessoas pararam de ir. Então, os animais, a vida, né, a vida, a vegetação, a vida tão rica desse planeta, meio que voltou, né, um ponto de equilíbrio. Então, uma outra coisa boa é que nós tivemos, de uma maneira tão acelerada, a produção de uma vacina. E leva 5 anos para produzir uma vacina. E 1 ano o pessoal deu uma corrida e conseguiu, né, vacinas. Vamos torcer, e isso é algo que a gente tem que desenvolver, vamos torcer para que estas vacinas elas tenham um bom efeito, que possa, né, fazer imunidade, esse tipo de coisa, que possa ter uma continuação. Então, esses foram alguns aspectos que aconteceram em 2020. Então, a gente teve que desenvolver que qualidades, né? Nós tivemos que desenvolver um pouco desta resiliência, temos que desenvolver mais ainda, mas tivemos que desenvolver essa habilidade de se reinventar. Vejam a questão do home office, né? Que eu trabalho na área de TI, então isso já era comum antes, né? É bem possível, mas muitas outras empresas tiveram que ir correndo e conseguiram, muitas conseguiram. É claro que para as mães foi mais difícil, porque elas tinham que trabalhar, uma carga até mais intensa, cuidar dos filhos, né, do seu relacionamento, se tem ou não marido, cuidar da casa e ainda trabalhar, então chega um momento que cansa, né? Então, foi bem desafiador, e isso nos fez desenvolver essa capacidade de se adaptar. E é uma coisa interessante, a gente tem que tirar essa lição que é possível nos readaptarmos a diferentes desafios. Tivemos que desenvolver a habilidade de ficar consigo, né? Ou seja, da solitude. A gente separa solitude e solidão, né? Solidão está mais ligado a sofrer com ficando sozinho, né, com a sua companhia, a pessoa sofre, fica triste, deprimida, mas a solitude é quando ela aprecia a sua própria boa companhia. Tivemos que desenvolver, e quem não teve que desenvolver, terá ainda, né, porque algumas coisas. Então vamos agora para 2021, então vou compartilhar de novo, e daí eu vou trazer fatos e quais as qualidades que a gente vai precisar ou seria bom, né, se desenvolvêssemos, né? Então, vamos para 2021. Agora a gente vai falar um pouquinho de tendências, né? Ou seja, são coisas que podem acontecer. Então, os fatos de 2020 estão lá, e eu trago como a primeira tendência é essa, que todas estas mesmas crises continuam. Nós temos a crise da pandemia, e essa crise nós não sabemos se resolve, a gente sabe que no nosso país vai demorar um pouquinho mais, né? O nosso país vai continuar por mais algum tempo, até poder vacinar todo mundo, né? Então, é uma crise que continua. Essa crise impacta em várias áreas da nossa vida. Então, imagina final de ano, transportes, trabalho, sociedade, economia. Então, nós temos que nos tornar fortes para lidar com uma coisa que é uma tendência muito forte, né? Ou seja, até metade do ano, pelo menos, as coisas ainda sabemos como vai ficar. Uma segunda é econômica, né? Vamos pegar o nosso país, ou podemos analisar o mundo inteiro, mas o nosso país, com o término da ajuda do governo, que aqui, né, um recurso que era para sustento da família, mas brasileiro é brasileiro, né? Com essa ajuda, a venda de carros no Nordeste aumentou. O que tem a ver compra de carro com a ajuda para poder comprar comida e para ter saúde? Mas faz parte, né? Então, terminando essa ajuda, como é que fica? Como é que fica a economia dos estados, né? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, pela primeira vez, ou depois de um bom tempo, pagaram em dia, porque
porque gerou uma renda, né, um dinheiro extra que movimentou a economia, deu para tirar os impostos e daí o pessoal... Mas e depois, como é que fica? Então nós vamos ter que ter uma certa preparação para isso. Não podemos ficar tão despreparados, né, com o que acontece. Uma das coisas que é bem diferente da Europa com o Brasil é que na Europa, lá nos Estados Unidos, tem o inverno. Inverno neva. A neve mata. Você não pode ficar na rua, dormindo na rua, embaixo da ponte. Morre, congelado. Então, as pessoas, quem está no campo tem que proteger a comida, proteger o gado, os animais, tudo. Então, é obrigado a se preparar, é obrigado a se planejar. Nos países mais tropicais, não precisa ter esse planejamento. Dorme na rua, come frutas que dá nas árvores, se dá um jeito, né? O extrativismo, não existe extrativismo tão forte nos países onde tem esses climas mais extremos. Então, o pessoal dos trópicos e do Equador se acostumou com um estilo de vida diferente, o que significa que as pessoas, nesses climas mais extremos, eles se planejam, se preparam, está na alma, né? Está na cultura. No nosso país, não. Então, nós vamos ter que fazer navegar um pouco contra a correnteza para se preparar para esses eventos, coisas que as pessoas do teu lado não vão se preparar. Então, as pessoas do teu lado, pode ser familiares, pode ser amigos, eles vão dizer, viva a vida, tipo Carpe Diem, né? Aquele, tipo jovens, enchi, larguei. Esses dias eu li uma reportagem que ele falou, nesse sentido, né? Eles estão, enchemos, bateu a loucura aqui, a gente quisemos fazer essas festas, que na Europa, declaradamente, cientificamente, foi comprovado que quando teve a abertura do turismo lá no verão europeu, é que teve essa segunda onda tão forte lá, e em vários países a quantidade de infectados, está maior do que antes, né? Porque abriram o jogo. Então é interessante, porque você vai ter que se preparar sabendo que as pessoas, às vezes, o seu convívio social não vão. É o que nós fazemos na espiritualidade. Nós cultivamos a paz, cultivamos valores humanos, e muita gente do nosso lado pode estar no convívio da família, da sociedade ou profissional, eles não estão tão preocupados em cultivar valores humanos como a ética, como a disciplina, como uma visão mais integrativa do mundo, e daí você tem que estar, às vezes, até rola um certo bullying. Eu me lembro quando eu comecei com o vegetarianismo, eu era novinho, tinha 17, 18 anos, comecei a praticar a meditação, e um dos aspectos importantes da meditação é o vegetarianismo pela questão do amor à vida, né? Amar aquela outra vida, né? O peixe, a vaca, o animal. Então, é mais importante o amor à vida do que o amor ao prazer da boa mesa, aquela coisa assim. É óbvio que o respeito à vida é muito mais importante, né? Nós aprendemos a cultivar isso. E daí eu ia comer nos restaurantes, naquela época, né, até churrascaria não tinha as coisas que tem hoje em dia, né? Eu me lembro que chegou um período que tinha uma coisinha que era verde e vermelha, assim, você virava assim para o garçom não pôr aquele espeto no prato. E uma vez eu estava numa churrascaria em São Paulo, porque a gente perguntou para o taxista, onde é que tem bastante salada? Daí ele, pode deixar. Daí ele parou na frente de uma churrascaria. Bom, tinha bastante salada mesmo. Mas daí vinha o garçom com aquele espeto pingando, eu fazia assim no meu prato. Não ponha nada aqui. Naquele momento era difícil, eu tinha que remar contra a correnteza. E é isso que nós temos que fazer hoje em dia. Se nós quisermos melhorar o mundo, mudar o mundo, você vai ter que enfrentar situações que são contra, né? Contra. Então a Maria falou, talvez a venda de carro esteja vinculada. Foi o que eu pensei também, a gente não pode ser tão radical, né? Porque pode ser, talvez gerem alguma forma de emprego, alguma forma de transporte, né? Só que não sei se é todo mundo, né, que estaria fazendo isso, mas é só para ilustrar, né? Então, vamos voltar para as nossas crises.
Bom, as crises continuam, certo? Crise ambiental, então, sem nem falar. O que nós vamos ter que desenvolver nesse contexto? Nós vamos ter que desenvolver mais e mais resiliência. Resiliência é uma habilidade que é como, eu adoro ver isso, as plantinhas que nascem entre as lajotas, né? Aqui na escola a gente tem, no fundo, sempre nasce uma plantinha ou outra, assim, uma florzinha e tal. Mas também é aquela, quando a pessoa ela cai, criança aprendendo, tem uma criatura mais resiliente que uma criança aprendendo, ela cai, dá uma choradinha, mas levanta, 10 minutinhos depois está correndo de novo, ela não fica refletindo sobre a vida, sobre o futuro, ela caiu, como é que vai ser a vida dela no futuro? Não, tá nem aí, caiu, chora, vem alguém, né, dá um beijinho na ferida, se lembra as mães, né, dá um beijinho na ferida, não, tá curado, então vamos para outra. Aquilo é resiliência, né, resiliência é quando a pessoa tem um obstáculo, ela cai no obstáculo. Claro que a gente poderia ser até mais espiritual, poderia nem usar esse termo resiliência, porque na resiliência houve uma pequena queda, né? Se a gente fosse ser um pouco mais assim, vamos chamar assim, elevar o nível, né? Um mestre não cai, né? Um mestre nem é influenciado. Então, mesmo um mestre espiritual, ele prevê aquela situação e se previne, se prepara, e antes que venha, ele já influencia. Mas menos, certo? Menos. Mais real, mais aqui, Brasil, né? 2020, 2021, a pessoa cai, mas ela se levanta. Então, nós vamos ter que aprender essa habilidade. Tem várias maneiras que você pode fazer para desenvolver essa habilidade. Uma das maneiras olhe para a sua vida nos momentos que você já teve dificuldades e que você conseguiu superar aquelas dificuldades. Né? Tudo isto está ligado a algumas práticas. A meditação não é só uma conversa com Deus ou amor a Deus, a meditação não é só experimentar paz, a meditação também está conectada com essa introversão, é um laboratório interno. Então, você pode usar este momento de introspecção para fazer esses exercícios. Eu, particularmente, prefiro o termo treino mental do que meditação. Na Brahma Kumaris, a gente nem usa muito yoga, nem usa muito meditação. Usamos até, mas nem deveríamos. O termo que a gente prefere é lembrança. Só que se é para usar meditação, eu gosto de usar treino mental. Então, um treino mental é fazer essa revisão quando se tem um obstáculo na sua frente. São duas coisas que você pode fazer. Uma delas, espiritualmente falando, né? Uma delas é você revisar aqueles momentos e trazer de novo aquela força, aquele otimismo, aquela capacidade de vencer. Pode ser uma prova no colégio, pode ser um concurso, pode ser um desafio no trabalho, pode ser um desafio com a família, com alguma doença. Sempre tem coisas que você vai poder relembrar, né, situações e potencializar aquilo. Isso ajuda muito. Obviamente que o melhor em termos de resiliência é a preparação. Preparação, estar pronto, porque daí quando vem alguma coisa, você dá um jogo de cintura, você desvia, uma ginga, né? Usar um termo brasileiro. Eu fiz muitos anos capoeira, e na capoeira você fazia essa ginga, ou seja, vinha um golpe, vamos chamar assim, do inimigo não, do colega, né? Você tinha que fazer uma ginga para estar preparado, obviamente, conhecer os movimentos, conhecer a sua movimentação, mas você desviava daquilo, você não precisava cair. Então, a preparação é muito bom. A preparação que você pode fazer é acumular um estoque de pensamentos positivos, um estoque de paz, um estoque de centramento, acumular práticas que você possa contar com elas no momento da dificuldade. Uma segunda grande coisa é a ajuda, isso sim a gente tem, qualquer pessoa espiritual tem, espiritualizada, é a ajuda do Ser Supremo, né, do Pai Supremo, desse companheiro supremo, especificamente em termos de resiliência, em termos de dificuldades,
você pode contar com este ser. O que envolve você poder contar com esse ser? O que envolve? Envolve... Ops, eu desliguei aqui, deixa eu compartilhar de novo. Envolve você conseguir entender ele, conversar com ele, invocar a companhia, né? Isso que envolve poder ter essa resiliência através da companhia deste ser, né? Você tem que se preparar também. Então, nada melhor do que hoje você conversar com esse ser, se tornar mais próximo do Ser Supremo, porque daí no momento da necessidade você vai poder contar com a ajuda dele, né? Um outro fato, estamos com uma sobrecarga de informações e é tudo muito rápido, muito rápido, as mudanças são muito rápidas, a velocidade das informações é muito rápido e é tudo para ontem e fica muito acelerado. Não é saudável, não é normal, não é natural para o ser humano esta velocidade das coisas, é demais para o ser humano normal. Isso nos faz cometer muitos erros. Então, o que nós temos que desenvolver é uma atenção. Na Brahma Kumari, a gente tem vários termos para isso. Um deles a gente chama de tapasya. Tapasya é estar presente, estar intenso, estar conectado, né? Mas pode ser traduzido também com essa atenção plena. Eu achei interessante essa imagem, a pessoa tem que estar caminhando e né, em cima das pedras ali, ou seja, você tem que ter a sabedoria das coisas, porque se você fizer um erro, pode estragar a sua vida. Uma decisão errada, você pode estragar a vida de alguém. Um aspecto da sua vida que você descuide é tão rápido que isso pode causar problema. Então, uma habilidade que nós temos que desenvolver é essa da concentração. Isso a gente, para 2021, a tendência é aumentar mais ainda, vários fatores juntos ao mesmo tempo, como eu falei, tem saúde, economia, mas eu não quis falar para não encher a paciência, mas nós temos crises políticas, veja no nosso país, nós temos crises sociais, veja a questão aí de gênero, de raça, de etnias, né, o número de pessoas que está refugiado aumentou, bateu recorde esse ano, o número de pessoas refugiadas, e todas essas coisas juntas, então, nós vamos ter que desenvolver uma habilidade de concentração, porque virão muitas coisas juntas para tirar a nossa atenção, você vai ter que estar ali atento, caminhando em cima dessa, sabendo onde pisa também, você vai ter que estar concentrado, ter a habilidade de se concentrar para poder tomar a decisão certa, fazer a coisa certa. Nós temos essa habilidade dentro de nós, mas quando a pessoa está emocionalmente abalada, quando ela está com muitas informações, ela se perde. Nós vamos ter que desenvolver isso, vamos ter que desenvolver mais essa habilidade da concentração, de você se tornar presente, focado, tomar a decisão avaliando tudo certinho, né? Se está na correria, as decisões não são boas, a tendência para 2021 é correria, é aumentar a velocidade. Nós temos que correr contra, ou seja, navegar contra essa correnteza e desenvolver a habilidade de ter atenção, principalmente atenção aos seus pensamentos. Um outro fato é a sociedade Big Brother, que é do livro, né, de Orson Welles, Big Brother, 1984, que tudo vê. E realmente está assim. Hoje em dia, já existem, nos Estados Unidos, drones automatizados. Uma coisa é drone, a pessoa lá com seus botõezinhos, fazendo o drone, que fazia o papel do helicóptero, né? No Rio de Janeiro chegou a ter dirigível, é um perigo, né? O pessoal lá tem bazuca, derruba. Mas existem agora drones automatizados. Você aperta um botão, o bichinho sai voando, e daí se só diz assim, eu quero tal carro. Ele identifica nos sensores que tem e sai correndo atrás, ou seja, ele faz tudo. A nossa sociedade agora é da hipervigilância. Tudo que você faz,
Por exemplo, o Pix, super bacana o Pix. Eu não usei ainda, mas é bacana. Ele rastreia tudo. Então, esses celulares rastreiam tudo. Essas redes sociais rastreiam tudo. O governo, os governos, as empresas, as organizações rastreiam tudo. O que significa? Significa, primeiro, que você vai ter que fazer a coisa certa. E segundo, que qualquer erro é gravado. Qualquer erro que alguém faça pode ficar público. Então, nessa sociedade que tudo vê, tantos radares, tantos sistemas, nós vamos ter que desenvolver que é parecido com o outro, né? Parecido com aquela anterior que eu chamei ali de atenção plena, mas eu quis chamar essa aqui de novo estar centrado. Você não vai poder errar agora do jeito que era antes. Antigamente as pessoas faziam as coisas, né? Podiam roubar, mentir. Hoje em dia, com a sociedade de hiperinformação, as coisas se cruzam, as informações se cruzam, as imagens, tudo é recuperado. Rapidamente as pessoas pegam quem quer que pegue, né? Aqui cabe também, a gente sabe, né? Pegam quem quer que pegue, não é... Às vezes eles deletam certas informações. Então, o que significa isso? Significa que a pessoa está sendo vigiada. Tem algum problema? Se a pessoa ela é verdadeira, a gente tem uma expressão, quem é verdadeiro dança no bom sentido, não está nem aí, porque está fazendo a coisa certa. É um momento de nós sermos obrigados a fazer a coisa certa, porque tudo vai ser gravado, tudo vai ser rastreado, tudo vai ser visto e checado por sei lá quem. Então, a melhor maneira é faça a coisa certa, faça a coisa boa, seja bom, seja correto, não tem problema nenhum. Agora, para fazer isso, a gente tem que ter esse centramento, você tem que estar... Eu pus essa imagem, né, do rapaz sabendo também aonde vai pisar, sabendo que você tem que estar centrado para não fazer coisas que vão trazer problema depois. Um quarto aspecto, que é um fato, teremos mudanças, muitas mudanças. Imagina aí, Réveillon de 2021 é cancelado, então várias capitais, o do Rio de Janeiro está cancelado, ele é online agora, vai ser lá o barquinho, cada um na sua casa, vai poder ter alguns carros, ninguém pode ficar aglomeração na praia. Aqui no Sul é proibido por guarda-sol, essas coisas assim de barraquinha na praia, no máximo fazer exercício. E aqui no Rio Grande do Sul a gente teve pela primeira vez bandeira preta em termos aí da Covid, ou seja, é um risco altíssimo. Então as mudanças vão continuar acontecendo. Carnaval, já aqui essa imagem que eu peguei ainda estava em análise, mas o Rio e outros lugares estão para adiar o carnaval, só que eles não sabem ainda o que vão fazer, porque imagina carnaval no meio de ano, fica estranho. Mudanças vão acontecer, muitas mudanças. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que desenvolver uma habilidade de autocontrole, porque você, às vezes, tinha um prazer naquelas coisas. Aquele carnaval na rua era o prazer do brasileiro. O carnaval da rua, aquele do bloquinho, né? O brasileiro adorava aquilo, afogava as mágoas, deixava as coisas e tal. Não vai rolar. O que acontece? Dá para ficar deprimido, por isso que eu pus essas imagens, dá para ficar deprimido, dá para ficar chateado, dá para ficar com raiva, dá para ficar com medo, preocupado. Dá, mas o melhor é você desenvolver esse autocontrole que está ligado ao autoconhecimento. Você vai ter que buscar dentro de si uma atitude positiva. As situações vão desafiar. Coisas que você gostava de fazer, viajar nas férias. Não é complicado. A gente tem a série de retiros e agora em dezembro a gente teve que reduzir. Serra Negra, por exemplo, 40%. Então, gente que já tinha até com as coisas organizadas, não pode, porque você tem que reduzir tudo. Então, tem algumas pessoas que gostavam de fazer algumas coisas dessas. Então, gostavam de umas fériasinhas aqui, certos aspectos. Depois eu vou falar de outras coisas que a gente vai ter que mudar na marra, né? Mas as pessoas tinham prazer naquilo, ficavam felizes. Só que agora não dá. Daí a opção é ficar triste? Não é. A opção é você desenvolver essa habilidade, e aí é algo bem espiritualizado.
Mesmo na dificuldade, é você pensar o que eu posso aprender com aquela situação. O que eu posso trazer do meu comportamento, da minha atitude. Pode ser lembrando de um momento, como eu falei, pode ser trazendo, né, do Ser Supremo, ou com as pessoas ao seu redor, que atitude é mais adequada para aquela situação. Não vou poder viajar, né, os países estão fechando de novo algumas fronteiras, né, lá na Europa principalmente, não né, vou passar Réveillon em Paris, nem que a vaca tussa agora. Então, o que acontece? A pessoa ela vai ter que ser tudo junto, né? O resiliente, vai ter que estar com esse autocontrole, ela vai ter que aprender a ficar satisfeita com as coisas que tem. Ela vai ter que aprender a conseguir se tornar serena, mesmo frente a preocupações. As situações vão diminuir? Não vão diminuir. A coisa vai facilitar? Não vai facilitar. Agora, o que a gente pode fazer? Desenvolver as qualidades. Tanta gente passou por situações difíceis. Leiam aquele livrinho, né, Em Busca de um Significado, do Viktor Frankl. É um típico, né? Situações muito adversas. Se você tem um propósito, se você tem de onde tirar forças, você consegue superar qualquer situação. De onde tirar forças? Às vezes ele traduz isso como um propósito. Então você pode tirar forças da conexão com o Ser Supremo, forças dentro de si, forças, porque algo que eu não pus, mas também poderia estar mencionando, é de ser um exemplo. É o momento de sermos um suporte, uma força para as pessoas do nosso convívio. Pode ser para a família, pode ser no trabalho, pode ser para os amigos. Teremos que ser fortes. Quem pode ser forte? Quem está se preparando, quem está treinando, quem está lidando com seus pensamentos, lidando com essas situações. É normal, né? A pessoa vai na academia, fica fortinha, não é? Da mesma maneira, se você faz esse laboratório de pegar paz do Ser Supremo, doar amor para o mundo, ver nos outros as coisas boas, fazer esse treino, a alma fica forte, a alma fica musculosa, vamos dizer assim, a alma fica em forma, e daí você vai estar bem, né? Fitness, tem fitness espiritual, você estará bem, em forma, com disposição, pessoa bonita, vamos dizer assim, né? A alma boa, a alma bonita, a alma forte, daí você vai poder passar por aquelas situações e será um exemplo para aquelas pessoas que não estão fazendo isso porque não tem essa sensibilidade, não tem essa oportunidade, ainda não tem esse interesse, mas elas vão precisar do resultado disso. Elas vão precisar, por exemplo, da paz, da calma, de alguém que acalme elas. Elas vão precisar de uma atitude mais amorosa, de perdão, né? Porque às vezes as pessoas estão fazendo bobagem, elas vão chegar sofridas, carentes, doentes, daí você tem duas opções, fazer a historinha antiga da cigarra, aquela história, era da cigarra cantava, e as formigas, né? Formigas e a cigarra. A cigarra ficava cantando, e as formiguinhas trabalhando. Daí quando veio o inverno, como falei lá na Europa, as formiguinhas entram lá para a casinha delas e a cigarra morrendo de fome. Daí tem uma lição, né, moral, aquela coisa. Mas fizeram uma releitura disso aí. Fizeram uma releitura. Então tem uma nova versão. A nova versão é, quem sabe, quem acertar qual é a nova versão da história da cigarrinha, da cigarra com as... das cigarras com as formigas. A nova versão é assim. As formigas falaram assim, ok, você pode entrar na nossa casa, porque tinha comida, né, na casa dela. Você pode entrar aqui na nossa casa, porque você nos entusiasmou. Enquanto nós trabalhávamos, você cantava, e a sua música nos alegrava, essa coisa boa, né, nos entusiasmava, e nós nos sentíamos felizes, então agora a gente quer te ajudar. E daí as formiguinhas foram super boas, amorosas,
e ao invés de falar, agora dane-se, te vira, quando era para trabalhar, você não trabalhou, te vira. Então a gente pode ter essa atitude, tipo assim, te vira, azar o teu, ou se fizermos esse treino, pegarmos amor do Ser Supremo, percebermos situações que são essa doação de amor, que a gente vê tanto na natureza, nas pessoas também, e daí a pessoa ela estiver tão preenchida, ela vai poder ter perdão dos outros, vai poder perdoar os outros, acolher os outros. Se não, vocês verão muito disso. Quem não faz isso vai estar com o coração apertado. E daí, mesmo que queira, não vai poder ajudar os outros, porque só está preocupado em si. Certo? Vamos lá. Ih, o negócio tá... Deu um crepe aqui. Espera aí. O compartilhado é um crepe aqui. Agora está aparecendo o quê? Aparece... Eu tô com o meu vídeo, né? Aparece... Aqui, mas então, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui de novo os nossos slides. Meu compartilhar não está habilitando. Eu vou falando assim. Vai estar o meu... Já está no finalzinho. Então, nós temos que ouvir autocontrole. Um outro fato que está rolando por aí é... Então, só que alguns anos que está ok, a minha coisa, mas não... Pô, agora sim. Pronto. Quer dizer, agora sim nada. Ih, agora parou tudo. Está aparecendo esse slide. É que eu tô... Ih, parou tudo aqui. Oi, Rodrigo. Não está aparecendo slide. Deixa eu ver aqui com a produção. Chique, né? Alô? A sua imagem e som estão ok. O que aparece? Você. Agora está aparecendo aqui, a minha tela congelou. Tudo bem. Sim, mas a gente está te vendo e ouvindo. Tá, então tá. Bom, então vamos continuar. Outros fatos, já estou encerrando aqui, daí eu vou abrir para perguntas, que daí o Ricardo vai nos ajudar. Então, só para terminar, existe também uma coisa que é chamado a influência das redes sociais. Tem uma série, um vídeo, um documentário que se chama O Dilema das Redes Sociais. Eu estou chamando a influência das redes sociais. Eu não estou dizendo que é bom nem ruim. E aí, sim, a gente vai ter que desenvolver a habilidade de duas habilidades. Um é mais desapego, porque as pessoas ficam muito presas, ficam influenciadas negativamente. Então, nós temos que, daí, aprender o desapego, não ficar influenciados negativamente. Nós temos que aprender o uso consciente. Então, as redes sociais podem ser boas, é que nem um avião. O avião pode ser utilizado para transporte, para lazer, uma série de coisas boas, mas também pode ser usado para guerra, uma energia atômica,
para o bem e para o mal. Rede social para o bem e para o mal. Rede social para o mal é fake news, é bullying, é essas coisas ruins que tem, é ficar viciado, ficar dependente, é um uso ruim da rede social. Mas ela em si não é ruim. É ruim é o uso que a pessoa faz. Então nós temos que aprender a habilidade de usar bem. Ou seja, não use aquilo para querer ser feliz. É inocente. Inocente. Você não vai ser feliz por causa da rede social. Você sabe, né? Cientificamente comprovado que ela gera depressão. Você vai poder usar aquilo com um foco específico. Então, se você quer contatar alguém, é bom. Se você quer criar um grupo dos seus amigos, é bom. Se você quer aprender alguma coisa, isso é bom. Agora, querer ser feliz, querer se exibir, aí você vai sofrer total. Então, existe esse fato, isso está aumentando cada vez mais, e esse extremo da rede, então por isso que tem a questão dos fake news e tal, nós temos que desenvolver a habilidade do uso correto, do uso consciente, desenvolver a habilidade de mais desapego, não buscar felicidade, aparência, fama, sucesso nos aspectos externos, porque são totalmente temporários, todo mundo sabe disso. Nós temos que buscar aquilo que é mais permanente, aquilo que vem mais de dentro, mais do ser. Então, isso é algo que é importante, não usarmos mal. E, para encerrar, eu pensei em 4 práticas que a gente pode fazer, que são bem simples, que vão nos ajudar para esse 2021. 4 práticas bem simples, né? Uma primeira prática é a boa companhia. A primeira boa companhia que você precisa é dos seus próprios pensamentos. Eu tinha feito um slidezinho, tinha uma coisa aqui. Seja uma boa companhia para si mesmo, todas as outras são temporárias. Então, os amigos vêm e vão, colegas, até familiares vêm e vai, essa coisa toda que pode acontecer. Agora, você está 24 horas consigo mesmo, então é necessário praticar boa companhia, cuidar dos seus pensamentos, cultivar bons pensamentos, conversar consigo para se entusiasmar, para se incentivar, ser um bom torcedor de si mesmo, ser um bom companheiro de si mesmo. Quando estiver fazendo alguma coisa errada, de alguma maneira tem que se alertar, chamar sua própria atenção, conversar consigo, né? Pôr as cartas na mesa. Ó, isso não está legal, tenho que mudar, vamos lá, vamos mudar. Isso posso fazer mais. Então, uma boa companhia para si. Agora, a segunda coisa, em termos de boa companhia, é trazer mais a companhia do Ser Supremo. Andar de mãos dadas com este ser, né? Nos nossos cursos, na Brahma Kumaris, a gente trabalha bastante nisso e é importantíssimo desenvolver a prática de ter a companhia do Ser Supremo. Importantíssimo. Ele vai ajudar, esse ser, né, vai ajudar quando você precisa, mas desde que você se ajude e você mereça essa ajuda, né? Não vem de graça, mas a boa companhia que é do eu e dele. Claro que das outras pessoas também é importante, né? Se é uma companhia que te leva para trás, uma companhia que afunda, uma companhia que gera desconforto, é um bom momento para largar essas companhias, até você ter força suficiente para influenciar essas pessoas. Enquanto isso não acontece, cuide, porque, como eu falei, as situações virão muito rápidas, muito intensas, em grande quantidade. Se você não estiver centrado, um bom estoque, as situações vão passar por cima. Então, é o momento de se preparar, essa força, com esse centramento. Uma segunda prática é a meditação nas suas várias, como eu falei, várias possibilidades. Eu gosto de chamar de treino mental. Mas é essa prática de estar consigo, de estar com Deus, de estar com bons pensamentos, de desenvolver mais a concentração, a resiliência, de acumular paz, amor, bondade, gratidão, felicidade, acumular esses tesouros ou esses poderes. Isso é feito com essa prática que é bem genérica, a prática da meditação. É super necessário.
é super necessário, e daí sim vai ter que ter renúncia. Eu acabei não falando da prática, mas aquelas coisas de, como eu falei, a gente vai ter muitas mudanças, né? Nós vamos ter que renunciar a algumas coisas, e para poder renunciar, você primeiro tem que estar satisfeito. Então, essa prática da meditação ajuda muito. Uma terceira coisa que é fundamental é cuidar mais e mais da alimentação. A alimentação é um remédio. A alimentação é a base, né? A base para esse nosso corpo. Então, a alimentação vegetariana, alimentação que seja adequada, né? Mas, obviamente, que a questão da carne gera também uma crise ambiental fortíssima. Consome muita água para produzir aquela proteína animal, o solo, o tempo, riqueza, tudo é um desperdício enorme, sem necessidade. Então, a alimentação vegetariana, ela começa a sair do aspecto só do espiritual e começa a entrar no aspecto social, no aspecto econômico. Porque para produzir aquele quilo de carne, o que se gasta de água, que se fosse fazer uma plantação, ia ser muito mais eficiente em termos de energéticos. Então, a questão da alimentação, e daí eu vou usar para encerrar, o último slide que eu tinha aqui, não estou conseguindo mais chavear para mostrar o slide, mas o último slide da prática é a simplicidade, simplificar. Simplificar o consumo, simplificar a vida, simplificar as coisas. E aí fecha tudo isto, porque em algum momento nós vamos ter que fazer uma mudança grande. O esquema de consumo que nós temos hoje em dia produz a crise ambiental que reflete na crise econômica. Então, por exemplo, a questão da alimentação, a questão da carne, falando agora aspectos econômicos, ela gera uma crise ambiental e, né, econômica que é ineficiente, que em algum momento nós vamos ter que começar a refletir mais. Por exemplo, ficar usando tanto carros, até mesmo os aviões para aquelas viagens internacionais, que é bacana, é chique, turismo, é um consumo, é uma poluição, é um monte de coisas, mas as pessoas gostam de fazer. E esse é o ponto, entre o gostar e aquilo que é simples, aquilo que é adequado. Quem, ou em que momento da humanidade nós vamos ter a força para renunciar, porque alguma, vamos chamar assim, alguma parcela da sociedade, algum momento da humanidade, ou seja, parcela ou pedaço, e momento da humanidade, vai ter que fazer essas decisões que são importantíssimas. A questão do consumo, a questão do prazer que se faz, né? Então, certos alimentos que produzem, né, a gente chama o footprint de carbono, ou seja, a pegada de carbono, o consumo energético é tão grande que não dá mais. Esse ano, o material produzido pela humanidade passou o peso, era uma coisa assim, o peso da Terra, ou seja, tudo que na história a gente já produziu é tantas coisas que nós já estamos passando daquela questão de não ser mais sustentável. Então, em algum momento nós vamos ter que fazer uma decisões de vida, de estilos de vida muito intensos. Nós não precisamos chegar nesse ponto extremo. Se nós simplificarmos, comer o adequado, comer menos, consumir menos coisas, reaproveitar, uma vida mais simples, não precisa de tanta coisa, né? As pessoas têm tantas coisas e isso não é mais suficiente. A gente falava antes, quando a China começar a ter um consumo acelerado, o mundo já era, porque 1 bilhão e 600, 700 milhões de pessoas tendo aparelhos eletrônicos e geladeira e coisa assim, não tem ferro na Terra, não tem plástico na Terra, não tem matéria-prima que dê conta para tudo isso. Então, uma prática muito importante que nós vamos ter que fazer é revisar nosso estilo de vida. Alguém vai ter que fazer isso, se não formos nós, vai ser daqui 10 anos, e se não for daqui 10 anos, seremos obrigados daqui 20 anos. Obrigados, ou seja, uma crise ambiental tão forte. Então, é interessante, 2021, nós simplificarmos as coisas, menos consumo, menos, sabe, uma vida mais simples.
Bom, então é isso. O Ricardo pode falar algumas perguntas. Eu acho que ele vai ter que abrir o microfone, não sei como é que fica, porque eu não consigo mais ler. Minha tela do... Rodrigo, Ah, o teu computador está com volume? meu computador está... Ah, eu estou conseguindo ler. Se alguém tiver alguma pergunta, põe aí. Agora eu consigo ler, sim. Então, Clarice, percebo que perdi um tanto de resiliência com o tempo, porque a resiliência, ela é ao mesmo tempo uma habilidade, mas ela é uma das habilidades um pouco específicas que nós temos que estar trabalhando durante o tempo, ou seja, ela não é uma coisa que a gente aprende, ela é uma habilidade, uma capacidade. Vou pegar a pessoa que faz fitness, ela fica com músculos, vamos dizer assim, ela fica com barriga tanquinho. Já ouviram essa, né? Barriga tanquinho. Para de fazer exercício, tipo na pandemia, perde tudo. A resiliência, a concentração, várias dessas habilidades que eu falei também têm um caráter assim, são habilidades meio mentais, espirituais. Se a pessoa para de praticar, ela perde aquela capacidade. Por que isso? Porque o mundo não estimula isso, o mundo quer nos levar para outra, não é maldade, faz parte, o mundo não quer que a gente fique naquele mesmo esquema, e daí nós, para termos a resiliência, para termos otimismo, para termos fé, para termos paciência, se nós não cultivarmos um pouquinho a cada dia, a gente vai perdendo. E quando vai ver, fica sem nada. Marilisa, então, passou várias aqui, eu não consigo mexer no meu navegador, então vou ler algumas aqui. Nelly, por favor, escreva aqui o nome e o livro do autor. Eu falei de um livro que se chama, eu não posso escrever, como eu disse, está congelada a minha tela aqui, porque eu estava chaveando demais, vai ver que ele falou, para com tanta coisa, e parou tudo. Então, o livro se chama Um Homem em Busca de Significado, Viktor Frankl. É um livro que fala sobre resiliência. Né? Então, o canto da cigarra era necessário, a nova versão... Então, só que eu não consigo baixar mais aqui. Ih, gente, tinha umas perguntinhas boas aqui. Mas é isso aí, as formigas se beneficiavam do canto da cigarra. É isso aí, é uma releitura desses contos, né? Então... Deixa eu ver uma coisa aqui, vamos ver. Minha tela congelou. Então, alô? Pode ver. Ricardo, fala mais uma ou duas perguntas antes de a gente encerrar com a meditação. Tá. Como melhorar a concentração? Como melhorar a concentração? Sim. Como melhorar a concentração? Eu vou responder essa e daí a gente faz a nossa meditação. Então, como eu falei, a concentração, assim como essas outras habilidades, que é a resiliência, a paciência, pode ser também o centramento, elas têm um caráter que é semelhante. A concentração, ela é uma das qualidades quase que mais necessárias hoje em dia, uma vez que as pessoas estão, por exemplo, no seu trabalho e não conseguem mais se concentrar. Então, nós temos que trabalhar no desenvolvimento da habilidade, mas ao mesmo tempo diminuir aquilo que tira essa habilidade. Mesma coisa com paciência, por exemplo. Tenho que desenvolver mais paz, mas eu também tenho que cuidar com as coisas que tiram a minha paz. Então, no exemplo da concentração. Coisas que tiram a concentração é quando a pessoa, por exemplo,
ela fica muito dispersa. A cada 10 minutos, 15 minutos, ela vai lá ver se tem alguma coisa na mídia social, ou então, antigamente era no e-mail, né? Hoje em dia não é, mas na mídia social, no WhatsApp e tal, e ela vai se permitindo se dispersar. Então, ela tem que parar com algumas coisas dessas. Ela tem que dizer assim, eu vou olhar uma vez de manhã, uma vez de tarde, eu vou olhar a cada hora. Ela tem que colocar um controle. Falando, por exemplo, da paz ou da paciência, né? Ela perde a paciência, fica com raiva. Então, ela tem que dizer, hoje de manhã eu vou ficar na minha, eu vou ficar em paz, eu vou contar até 10. Ela tem que fazer assim, por limites, né? Não deixar qualquer coisa acontecer. Então, ela tem que impedir ou diminuir as coisas que tiram. Então, como eu falei, pode ser paciência, felicidade, concentração, coisas que tiram isso. Daí ela tem que desenvolver alguns aspectos que trazem mais isso. E pode ser, a meditação sempre é um componente importante, que você sabe. Então, com a meditação, e se eu me concentrar na meditação do Raja Yoga, a gente se concentra numa qualidade do Ser Supremo. É o que mais envolve a concentração. Mais é uma técnica famosa no mundo do yoga, né? Que o Raja Yoga, ou seja, essa técnica que a gente usa na Brahma Kumaris, é a mais intensa. Também é a mais difícil, né? Nada vem de graça. Mas tem outras coisas que ajudam na concentração. Por exemplo, a concentração está conectada com uma energia intelectual. Não é nem tanto do coração, aquela coisa toda, energia intelectual. Então, por exemplo, palavras cruzadas, jogo de xadrez, que agora está na moda de novo, uma conversa inteligente. Esse tipo de coisa, ou uma boa leitura, uma leitura, sabe, uma leitura consistente, a pessoa tem que estar concentrada. Então, ela desenvolve a concentração. Para ler um livro, ela tem que estar concentrada. Agora, se ela se permite, durante o dia, ficar preocupada com um, com o outro, com as situações do mundo, ficar irritada, chateada, ela não consegue ler uma página de um livro. Porque não vai conseguir se concentrar. Então, sempre são essas duas mecânicas. Diminuir o que tira, aumentar o que traz. Especificamente da concentração, está conectado com a energia intelectual, uma boa leitura, obviamente que, como eu falei, todas essas a meditação ajuda, até isso, né, um jogo de xadrez, aquelas coisas assim mais do intelecto ajudam bastante. Um terceiro componente que ajuda a desenvolver quase todas essas qualidades é perceber e observar aqueles que fazem bem. Então, provavelmente você conhece alguém que consegue ser essa pessoa sensata, madura, centrada. Talvez você consiga alguém que é uma pessoa assim, mais desapegada, que não está tão influenciada com moda, com rede social, aquela coisa assim, mas você sente que é um bom exemplo, porque tem uns que estão desapegados porque são meio lesados, vamos dizer assim, a pessoa não é conectada, sabe? Ela não é ágil, então não é um bom exemplo. Mas aquela pessoa que tem capacidade, mas você percebe que ela se desprende conscientemente, você pode aprender com ela. Então, todas essas pessoas que são um bom exemplo, pessoas, vamos chamar assim, normais, que fazem com que você consiga desenvolver uma habilidade, você pode captar delas, pode perguntar para elas, pode observar como é que a pessoa faz. Puxa, aquela pessoa é tão cheia de paz. Como que ela faz? O que ela faz? Como é que é a rotina? Como é que é os pensamentos? Como eu falei, até a alimentação. Aprenda com os bons exemplos daquela qualidade que você quer. Então, pode ser resiliência, como eu falei, né? Aquele livro dá uns exemplos. Pode ser a qualidade do otimismo. Como que aquela pessoa consegue ser otimista mesmo tendo a sua empresa, o seu emprego, perdeu o emprego, mas ainda assim ela se mantém cheia de esperança, cheia de otimismo. Como é que funciona isso? Daí pergunte, verifique. A gente chama dos modelos comportamentais, né? Então vá atrás desses modelos que também ajudam. Seria uma terceira coisa, né? Parar com que diminui, fazer essas práticas que aumentam e ir atrás dos bons modelos.
Certo? Então, pessoal, vamos fazer uma meditação para encerrar. Eu vou conduzir uns pensamentos e depois o Ricardo vai encerrar com alguns avisos, certo? Próxima palestra, esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Vamos fazer uma meditação que ajuda na concentração. Então, tá. Então, uma meditação que ajuda na concentração. Então, respire fundo, uma posição confortável, porque se tem uma dor, a dor vai chamar a atenção, daí você se desconcentra. Então, uma posição que seja confortável, uma respiração, que você consiga ficar bem, inspirando fundo. E você pode, se quiser, ficar com olhos abertos ou fechados, o que for mais fácil para você, porque o objetivo é se concentrar. Então vá inspirando, e a meditação está conectada com pensamentos. Você reaprende a pensar positivamente. Então vá voltando a atenção dos seus pensamentos, e você pode fazer isso de várias maneiras. Uma delas é escutando a sua voz interior. Então repita com os seus pensamentos esta frase: eu sou um ser de paz. Vá repetindo. Vá escutando a sua voz interior. À medida que você escuta a sua voz interior, você obtém o controle dos seus pensamentos. Vamos tentar outra frase. A paz é a minha verdadeira essência. Vá repetindo internamente essa frase agora. A paz é minha verdadeira essência. Escute a sua voz. E agora eu vou falar mais pausadamente, e a cada frase eu vou dar um tempo para você repetir a mesma frase. Sou paz. Sou um ser de luz, como uma estrela que brilha no centro da testa. Vou sentindo que a energia vai se concentrando no centro da testa, no meio da cabeça deste corpo. Eu, o ser de luz, estou atrás dos olhos. Os olhos são a janela. Eu estou no comando deste corpo. Sou diferente do corpo. O corpo é o meu veículo. Sou o motorista do veículo. Sou um ser de luz
que dirige este corpo. Sou uma luz que irradia paz. O lugar aonde eu estou vai recebendo a vibração da paz. A paz se espalha. Eu vou sentindo a vibração de paz se espalhando em todo o redor. E eu sinto a presença do Ser Supremo, um ser que é totalmente cheio de paz. Como se ele estivesse me olhando do alto. Um ser de luz como eu. O Pai Supremo, cheio de paz, que irradia luz, que irradia paz. Por alguns instantes, mantenho apenas a imagem e a experiência de paz na minha mente. Sou paz, irradio paz. E percebo que o ambiente onde eu estou se torna preenchido de paz. Om Shanti. Então, pessoal, esta é uma prática de meditação, onde, ao escutar o seu pensamento, você se concentra. Você se concentra nesta jornada que você cria internamente. Por isso que é um excelente exercício de concentração. Criar momentos de meditação assim. Então vários de vocês já sabem disso. Se você não fez o curso, nós temos o curso. O Ricardo colocou aí no chat o link. Final de ano, temos livros muito bons na editora, aproveitem. E agora o Ricardo vai dar... Ele vai dar alguns recados e espero que tenham... É para refletir, né? O que eu compartilhei não foi nada profundo, mas em resumo pode ser assim, preparar-se. Como as formiguinhas, né? Nesse momento, acumular para o que quer que aconteça no futuro. Então, acumule paz, acumule amor, porque essas qualidades vão permitir paciência, perdão, bondade, acumule felicidade internamente, porque isso vai permitir ter satisfação. A felicidade e a satisfação permitem viver com menos coisas externas, menos comida, menos prazeres, né? Vai permitir você lidar com as situações que estão acontecendo à sua volta. Então, preparação, cuidado com os pensamentos, certo? Cuidem-se.
Então, Ricardo, é contigo. Então, boa noite. Boa noite. Dá o recado aqui da palestra do próximo domingo, que é dia 20 de dezembro. Esse horário, 6h30 da tarde, a gente tem uma palestra especial de Natal. O tema é o verdadeiro presente, com a Luciana Ferraz, que é a coordenadora nacional da Brahma Kumaris, e algumas participações especiais, como a do Rodrigo, que palestrou hoje. Uma coisa importante é que essa palestra não vai ser por esse link que a gente manda normalmente, vai ser no nosso canal do YouTube. Se você entrar no YouTube em Brahma Kumaris Brasil, você vai encontrar a transmissão da nossa palestra naquele horário. E também o outro recado da divulgação da editora Brahma Kumaris, que, como já foi anunciado há algumas semanas, está com 50% de desconto em todos os materiais da Brahma Kumaris, livros, CDs. Está aí na tela o site, editorabk.org.br. Então, aqueles que estão preparando presentes de final de ano, todos são muito bem-vindos a visitarem a livraria virtual e conhecerem os produtos. Então, novamente, a gente agradece a presença de todos no encontro de hoje. Então, boa noite e boa semana.